Esta é a segunda parte do vídeo sobre a Portaria 2616 de 1998. Anexo 2. Conceitos e critérios diagnósticos das infecções hospitalares. Conceitos básicos. Infecção comunitária. É aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital. São também comunitárias a infecção que está associada com complicação ou extensão da infecção já presente na admissão, a menos que haja troca de micro-organismos, com sinais ou sintomas fortemente sugestivos da aquisição de nova infecção. A infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via transplacentária é conhecida ou foi comprovada, e que tornou-se evidente logo após o nascimento, exemplo: herpes simples, toxoplasmose, rubéola, citomegalovirose, sífilis e AIDS. As infecções de recém-nascidos, associadas com bolsa rota, superior a 24 horas. Infecção hospitalar. É aquela adquirida após a admissão do paciente, e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. Critérios para diagnóstico de infecção hospitalar, previamente estabelecidos e descritos. Princípios. O diagnóstico das infecções hospitalares deverá valorizar informações oriundas de evidência clínica, derivada da observação direta do paciente, ou da análise de seu prontuário. Resultados de exames de laboratório, ressaltando-se os exames microbiológicos, a pesquisa de antígenos, anticorpos e métodos de visualização. Evidências de estudos com métodos de imagem, endoscopia, biópsia e outros. Critérios gerais. Quando na mesma topografia em que foi diagnosticada infecção comunitária, for isolado um germe diferente, seguido do agravamento das condições clínicas do paciente, o caso deverá ser considerado como infecção hospitalar. Quando se desconhecer o período de incubação do micro-organismo, e não houver evidência clínica e ou dado laboratorial de infecção, no momento da internação, convenciona-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção, que se apresentar a partir de 72 horas após a admissão. São também convencionadas infecções hospitalares, aquelas manifestadas antes de 72 horas da internação, quando associadas a procedimentos diagnósticos e ou terapêuticas, realizados durante este período. As infecções no recém-nascido são hospitalares, com exceção das transmitidas de forma transplacentária, e aquelas associadas à bolsa rota, superior a 24 horas. Os pacientes provenientes de outro hospital, que se internam com infecção, são considerados portadores de infecção hospitalar do hospital de origem da infecção. Nestes casos, a coordenação estadual, distrital, municipal e ou hospital de origem, deverão ser informados para computar o episódio como infecção hospitalar naquele hospital. 3. Classificação das cirurgias, por potencial de contaminação da incisão cirúrgica. As infecções pós-cirúrgicas devem ser analisadas conforme o potencial de contaminação da ferida cirúrgica, entendido como o número de micro-organismos presentes no tecido a ser operado. A classificação das cirurgias deverá ser feita no final do ato cirúrgico, pelo cirurgião, de acordo com as seguintes indicações. Cirurgias limpas são aquelas realizadas em tecidos estéreis, ou passíveis de descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório local, ou falhas técnicas grosseiras, cirurgias eletivas com cicatrização de primeira intenção e sem drenagem aberta. Cirurgias em que não ocorrem penetrações nos tratos digestivo, respiratório ou urinário. Cirurgias potencialmente contaminadas são aquelas realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana pouco numerosa, ou em tecidos de difícil descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório, e com falhas técnicas discretas no transoperatório. Cirurgias com drenagem aberta enquadram-se nesta categoria. Ocorre penetração nos tratos digestivo, respiratório ou urinário, sem contaminação significativa. Cirurgias contaminadas são aquelas realizadas em tecidos recentemente traumatizados e abertos, colonizados por flora bacteriana abundante, cuja descontaminação seja difícil ou impossível, bem como todas aquelas em que tenham ocorrido falhas técnicas grosseiras, na ausência de supuração local. Na presença de inflamação aguda na incisão,
e cicatrização de segunda intenção, ou grande contaminação a partir do tubo digestivo. Obstrução biliar ou urinária, também se incluem nesta categoria. Cirurgias LN infectadas, são todas as intervenções cirúrgicas, realizadas em qualquer tecido ou órgão, em presença de processo infeccioso, supuração local, e ou tecido necrótico. Anexo 3. Vigilância epidemiológica, e indicadores epidemiológicos das infecções hospitalares. 1. Vigilância epidemiológica das infecções hospitalares, é a observação ativa, sistemática e contínua, de sua ocorrência, e de sua distribuição entre pacientes, hospitalizados ou não, e dos eventos e condições, que afetam o risco de sua ocorrência, com vistas à execução oportuna, das ações de prevenção e controle. A CCIH deverá escolher o método de vigilância epidemiológica mais adequado, às características do hospital, à estrutura de pessoal, e à natureza do risco da assistência, com base em critérios de magnitude, gravidade, redutibilidade das taxas ou custo. São indicados os métodos prospectivos, retrospectivos e transversais, visando determinar taxas de incidência ou prevalência. São recomendados os métodos de busca ativos de coleta de dados, para vigilância epidemiológica das infecções hospitalares. Todas as alterações de comportamento epidemiológico deverão ser objeto de investigação epidemiológica específica. Os indicadores mais importantes, a serem obtidos e analisados periodicamente no hospital, e especialmente, nos serviços de berçário de alto risco, UTI adulto, pediátrica, e neonatal, e queimados, são: taxa de infecção hospitalar, calculada tomando como numerador, o número de episódios de infecção hospitalar no período considerado, e como denominador, o total de saídas, altas, óbitos e transferências, ou entradas no mesmo período. Taxa de pacientes com infecção hospitalar, calculada tomando como numerador, o número de doentes que apresentaram infecção hospitalar no período considerado, e como denominador, o total de saídas, altas, óbitos e transferências, ou entradas no período. Distribuição percentual das infecções hospitalares, por localização topográfica no paciente, calculada tendo como numerador, o número de episódios de infecção hospitalar em cada topografia, no período considerado, e como denominador, o número total de episódios de infecção hospitalar ocorridos no período. Taxa de infecções hospitalares por procedimento, calculada tendo como numerador, o número de pacientes submetidos a um procedimento de risco, que desenvolveram infecção hospitalar, e como denominador, o total de pacientes submetidos a este tipo de procedimento. Exemplos: taxa de infecção do sítio cirúrgico, de acordo com o potencial de contaminação. Taxa de infecção após cateterismo vesical. Taxa de pneumonia após uso de respirador. Recomenda-se que os indicadores epidemiológicos, dos números 5, 1 e 5,2, sejam calculados, utilizando-se no denominador, o total de pacientes dia, no período. O número de pacientes dia é obtido somando-se os dias totais de permanência, de todos os pacientes no período considerado. Recomenda-se que o indicador do número 5,4 pode ser calculado utilizando-se como denominador, o número total de procedimentos dia. O número de pacientes dia é obtido somando-se o total de dias de permanência do procedimento realizado no período considerado. Outros procedimentos de risco poderão ser avaliados, sempre que a ocorrência, respectiva ou indicar, da mesma forma que é de utilidade, o levantamento das taxas de infecção do sítio cirúrgico, por cirurgião e por especialidade. Frequência das infecções hospitalares por micro-organismos, ou por etiologias, calculada tendo como numerador, o número de episódios de infecção hospitalar por micro-organismo, e como denominador, o número de episódios de infecções hospitalares, que ocorreram no período considerado. Coeficiente de sensibilidade aos antimicrobianos, calculado tendo como numerador, o número de cepas bacterianas de um determinado micro-organismo, sensível a determinado antimicrobiano, e como denominador, o número total de cepas testadas do mesmo agente, com antibiograma realizado a partir das espécimes encontradas. Indicadores de uso de antimicrobianos.
Percentual de pacientes que usaram antimicrobianos, uso profilático ou terapêutica, no período considerado. Pode ser especificado por clínica de internação. É calculado tendo como numerador o total de pacientes em uso de antimicrobiano, e como denominador, o número total de pacientes no período. Frequência com que cada antimicrobiano é empregado, em relação aos demais. É calculada tendo como numerador o total de tratamentos iniciados com determinado antimicrobiano no período, e como denominador, o total de tratamentos com antimicrobianos iniciados no mesmo período. Taxa de letalidade, associada à infecção hospitalar, é calculada tendo como numerador o número de óbitos ocorridos, de pacientes com infecção hospitalar no período considerado, e como denominador, o número de pacientes que desenvolveram infecção hospitalar no período. Consideram-se obrigatórias as informações relativas aos indicadores epidemiológicos 5,1, 5,2, 5,3 e 5,11, no mínimo com relação aos serviços de berçário de alto risco, UTI, adulto, pediátrica e neonatal, e queimados. Relatórios e notificações. A CCIH deverá elaborar periodicamente um relatório, com os indicadores epidemiológicos, interpretados e analisados. Esse relatório deverá ser divulgado a todos os serviços e à direção, promovendo-se seu debate na comunidade hospitalar. O relatório deverá conter informações sobre o nível endêmico das infecções hospitalares sob vigilância e as alterações de comportamento epidemiológico detectadas, bem como as medidas de controle adotadas e os resultados obtidos. É desejável que cada cirurgião receba anualmente relatório com as taxas de infecção em cirurgias limpas, referentes às suas atividades, e a taxa média de infecção de cirurgias limpas, entre pacientes de outros cirurgiões de mesma especialidade, ou equivalente. O relatório da vigilância epidemiológica e os relatórios de investigações epidemiológicas deverão ser enviados às coordenações estaduais, distrital e municipais, e à Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar do Ministério da Saúde, conforme as normas específicas das referidas coordenações. Anexo 4. Lavagem das mãos. Lavagem das mãos é a fricção manual vigorosa de toda a superfície das mãos e punhos, utilizando-se sabão ou detergente, seguida de enxágue abundante em água corrente. A lavagem das mãos é, isoladamente, a ação mais importante para a prevenção e controle das infecções hospitalares. O uso de luvas não dispensa a lavagem das mãos antes e após contatos, que envolvam mucosas, sangue, outros fluidos corpóreos, secreções ou excreções. A lavagem das mãos deve ser realizada, tantas vezes quanto necessária, durante a assistência a um único paciente, sempre que envolver contato com diversos sítios corporais, entre cada uma das atividades. A lavagem e antisepsia cirúrgica das mãos é realizada sempre antes dos procedimentos cirúrgicos. A decisão para a lavagem das mãos com uso de antisséptico deve considerar o tipo de contato, o grau de contaminação, as condições do paciente e o procedimento a ser realizado. A lavagem das mãos com antisséptico é recomendada em realização de procedimentos invasivos, prestação de cuidados a pacientes críticos, contato direto com feridas e/ou dispositivos invasivos, tais como cateteres e drenos. Devem ser empregadas medidas e recursos, com o objetivo de incorporar a prática da lavagem das mãos, em todos os níveis da assistência hospitalar. A distribuição e alocação de unidades ou pias para a lavagem das mãos, de forma a atender à necessidade nas diversas áreas hospitalares, além da presença dos produtos, é fundamental para a obrigatoriedade da prática. Chegamos ao final deste vídeo, obrigada e até a próxima.